Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês uma obra-prima dos quadrinhos, 300 de Esparta, de Frank Miller. Então pessoal, vamos pro vídeo. Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam. Deixem seu like, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem o vídeo e acessem também as nossas outras redes sociais. Mas vamos pro quadrinho, pessoal. 300 de Esparta, uma obra de Frank Miller, com desenhos também do próprio Frank Miller. Pessoal, essa é uma história muito bacana. Para quem já assistiu o filme 300 de Esparta, do Zack Snyder, é muito parecido, tem muita semelhança com o filme. O quadrinho tem, assim, no filme vai ter coisas a mais que não tem no quadrinho. O quadrinho, digamos assim, que é um pouco mais objetivo dentro da história. A história dos quadrinhos começa assim. Começa ali com o perigo iminente da invasão da Pérsia, com o Xerxes no comando, e vem o mensageiro lá para o povoado do Leônidas. E ele dá a sua notícia que o deus rei, como eles chamam Xerxes, ele quer terra e água como uma forma de oferenda, em troca da misericórdia dele. Já o povo espartano, vocês sabem como que é, eles não são assim de se render, de se submeter tão fácil assim. E tem aquela cena clássica, inclusive 300, ela é recheada de cenas e frases assim icônicas. Que aí ele leva esse mensageiro até a beira daquele poço e ele começa a ameaçar esse mensageiro. Ele fala, ninguém vem aqui, ameaça as mulheres, as crianças de Esparta e sai ileso. Aí ele fala, mas eu sou só um mensageiro. Ele fala, ninguém ameaça um mensageiro. Ele fala, isso é loucura. Aí ele fala aquela frase muito conhecida, isso é Esparta! E dá aquele chute no peito do cara, que ele cai um poço abaixo e os homens dele lá acabam de matar os outros que estavam lá com o mensageiro. E também tem coisas assim muito interessantes ali. Por exemplo, tava sendo, um pouco antes desse fato, estava sendo contado de quando o Leônidas, assim, virou um mito. Leônidas é tipo uma lenda viva ali entre os próprios guerreiros. E sempre é contada aquela história de quando ele saiu ainda menino pra praticar, pra treinar, e se ele voltasse vivo ele seria digno de ser um espartano. E ele tem toda aquela cena com aquele lobo gigantesco que persegue ele entra numa fenda assim de pedra, e o lobo fica encurralado, ele acaba matando o lobo com uma lança assim meio improvisada, e ele volta com toda aquela pele do lobo, ele volta como um rei mesmo. Aí quando ele volta todo mundo se ajoelha, é uma história que é sempre contada ali entre eles. E o Leônidas, voltando, né, o Leônidas ele pegando tudo aquelas más notícias que o mensageiro trouxe, ele falou, bom, agora uma guerra vai se iniciar. Aí ele teve que, como era uma tradição, e segundo as palavras do próprio Leônidas, uma tradição totalmente ultrapassada, restos de uma cultura anterior, ele teve que escalar uma montanha e pedir a bênção dos éforos, que são assim umas criaturas meio repugnantes que ficam lá em cima de uma montanha, e eles têm que dar a bênção deles para o rei poder declarar guerra. Só que esses caras já estavam comprados pelo próprio Xerxes. E sendo assim, eles não permitiram, porque eles falaram assim, agora é agosto, lua cheia, época da Carneia, que era um festival deles, um festival santo deles lá. Eles falaram assim, honrem a Carneia, ninguém vai à guerra. Mas aí o Leônidas falou, mas se eles entrarem aqui vai acabar tudo. Aí eles falaram, eles desdenham de Leônidas, e Leônidas desce chateado, ele fala que a descida ainda é mais dura que a subida. E aí ele desce e, conversando com o povo dele, ele fala assim, eu não posso ir à guerra, mas eu vou dar um passeio. Aí a mulher dele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, fala assim, pra onde você vai? Ele fala, vou pro norte, ali pra região dos Portões de Fogo, as Termófilas, né? Aí ele vai, ela fala assim, não, leve seus guarda-costas, né? Mas eu sou muito preocupada com você, leve 300 guarda-costas. E ele vai com seus 300 homens. E aí os
Os outros amigos deles que não puderam ir falaram assim, nossa, a gente queria tanto ajudar de alguma forma, o que nós podemos fazer? Eles falam assim, façam filhos, porque Esparta vai precisar de filhos. Eles já sabiam que ele ia morrer e ia sacrificar todos os 300 que estavam indo com ele. E eles foram na direção dos portões de fogo. É tipo um desfiladeiro, porque a tática do Leônidas era, ali naquele corredor entre as montanhas, não importa o número dos persas, porque não teria como eles atacarem de uma vez só. É um lugar estreito, então onda após onda eles iriam com as lanças dele e com a unidade que eles guerreavam, que era tipo uma unidade impenetrável, cada um com um escudo protegia o homem à direita, da coxa até o pescoço. E foi o que aconteceu, eles só tinham que construir uma parede bloqueando para um outro lado. E foi o que eles fizeram. E usaram até corpos de persas que ele mesmo mataram, que eram batedores ali. Mataram e usaram como argamassa, segundo palavras do próprio Leônidas. E beleza, aí começa a chegar os navios dos persas. E nisso começa uma tempestade assim absurda. E só nessa tempestade um monte de navio é arrebentado contra as rochas. Vários deles morrem, mas o exército do Xerxes é tão gigantesco que aquilo é como se não fosse nada. Aí vem um outro mensageiro falar para ele se render, falar para ele que não vai haver a glória no sacrifício dele. E nisso Estílios, que é um homem de muita confiança dele, salta e corta o braço do cara. Aí o cara fala, meu braço! Ele fala, o braço não é mais seu. Também é outra frase bem marcante do filme e do quadrinho também. Aí ele fala assim, o mensageiro já sem o braço fala assim, não haverá honra, não haverá glória no seu sacrifício, vocês serão exterminados, tudo que contarem as histórias sobre vocês serão queimados, não haverá nada, vocês cairão no esquecimento absoluto. E ele fala assim, nosso exército é tão numeroso, nossas flechas cobrirão a luz do sol. Aí o Estílios fala assim, então nós lutaremos na sombra, os caras não estão ali pra brincadeira mesmo, eles querem massacrar, eles querem matar, morrer, eles querem a glória. Aí eles sentem a terra tremendo, eles falam, é terremoto? Aí o Leônidas sabe que o exército deles é muito numeroso, fala assim, não, são os persas que estão se aproximando, chega a tremer o chão de tantos soldados. E eles vêm e o plano acontece exatamente como o Leônidas previa, eles vêm em direção aos portões de fogo ali, só que ali números não contam, então eles começam, fileira após fileira de persas, eles começam a derrubar os caras, com aquela lança certeira, recolhe a lança, avança o escudo e vai assim. E persa após persa, fileira após fileira, os persas vão começando a ficar com medo e vão recuando. E vão recuando, e os espartanos vão avançando. E aí eles vão partindo e vem uma segunda onda, eles fazem uma nova formação em formato de ponta e começam a matar o máximo de persas possíveis. E passa esse dia, nenhum espartano morreu no primeiro dia. E o capitão do Leônidas, ele avista um pequeno contingente ali se aproximando ao exército espartano. Aí ele fala assim, é um grupo pequeno demais para ser um ataque. Aí o Leônidas fala assim, bom, vamos recebê-los, né? Não há motivo nenhum para não sermos cordiais. Nos divertimos tanto com eles a tarde toda, né? O cara é irônico. Aí ele vai ao encontro desse pequeno grupo e ali tá o próprio Xerxes, né? E o Xerxes é todo altão, né? Ele é gigantão, é igual no filme mesmo, ele é bem alto. Assim, não historicamente, né? Na dramatização. Aí beleza, aí o Xerxes conversa, ele fala assim pro Leônidas que o Leônidas só tem que se ajoelhar perante ele, que ele não quer mais nada, que ele transformaria Leônidas num dos principais comandantes dele, ele seria regente de toda a Grécia, de toda a Europa, ele carregaria os estandartes dele por toda a extensão. E o Leônidas fala assim, não, matar os seus homens essa tarde toda me deixou tão cansado que eu tô com uma cãibra que eu não vou nem conseguir ajoelhar aqui, você me desculpa. Aí o Xerxes, vendo que ele tava desdenhando, falou um monte, falou, você tá morto, você vai morrer, eu vou acabar com você, eu sou um deus. E o Leônidas pegou a fraqueza dele, a vaidade, ele era muito vaidoso, ele achava que era um deus, e ele vai embora. E manda a principal guarda dele, que são os imortais, a guarda de elite persa. Só que eles chegando lá também são massacrados. E aí
tinha uma rota ali por trás, que era uma rota de cabras, que o Ephialtes, que era uma pessoa assim toda deformada, avisou o Leônidas que tinha aquele caminho que poderia ser usado pelos persas. Só que como o Ephialtes não se enquadrava para entrar no exército, ele queria fazer parte do exército, mas ele não tinha as atribuições necessárias, digamos assim, para integrar o exército do Leônidas. O Leônidas fala assim para ele, que ele pode ajudar de outras formas, mas não lutando. E ele fica revoltado com aquilo, ele acaba dedurando essa rota para o próprio Xerxes, que oferece mundos e fundos para ele. E nisso, os 300 espartas são encurralados ali. Os acadianos que estavam junto com o Leônidas, junto com seu líder, o Daxus, eles acabam indo embora. O Dílios, que estava com o olho machucado, ele queria muito ficar, mas o Leônidas insiste para que ele vá embora, para que ele conte essa história, para que sirva de inspiração para as gerações futuras e também para Esparta e a Grécia em geral se preparar para a guerra iminente. Aí eles são cercados. Aí beleza, aí eles são cercados e tem a guerra final. Aí de novo Xerxes pede para ele se ajoelhar. Ele avança, ele tira o capacete, coloca o escudo no chão e se ajoelha. Nesse momento todo mundo fala, nossa, o Leônidas se ajoelhou? Não, aí ele começa a vir os pensamentos dele. Ele fala, o capacete atrapalhava a minha visão, o escudo fazia eu perder o equilíbrio. Aí ele levanta, ele chama o Estílios sai, mata uns 3 que tá na frente dele, abre caminho. O Leônidas pega uma lança, arremessa que rasga a cara do Xerxes e ali fica claro que até um deus rei pode sangrar. E era isso que ele queria mostrar para o Xerxes, que ele era tão humano quanto qualquer um outro ali. E aí os 300 de Esparta acabam morrendo ali, porque ali eles são realmente encurralados que não tem o que fazer. Mas essa história serve de inspiração e a história termina com Dílios e mais 10 mil espartanos e mais 30 mil homens livres gregos partindo para briga contra o exército persa, com uma grande chance de vitória, porque se contra 300 o estrago foi grande, contra 40 mil a coisa seria pior, mas a história encerra aí. E é isso, pessoal, é uma história muito lindamente ilustrada pelo Frank Miller, com cores de Lynn Varley. E assim, é uma leitura essencial para os fãs de Frank Miller e para os fãs de quadrinho em geral. E espero que vocês tenham gostado. E pessoal, mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, comentem. E eu vou ficando por aí, pessoal. Até a próxima e a gente se vê.